bem, boa noite, pessoal. Então, o título do meu trabalho é o potencial energético para o uso de energias renováveis offshore em um microgrid aplicado em Fernando de Noronha, com a orientação do Eliabe Ricarte. O objetivo desse trabalho é avaliar o potencial energético de vento e onda para a aplicação de um microgrid offshore de energia renovável aplicado em Fernando de Noronha. E para atingir esse objetivo, foi inicialmente levantada a origem dos ventos e das ondas, o princípio de funcionamento dos equipamentos e turbinas convencionais, a área de estudo, foi feita a busca de dados meteoceanográficos com foco em vento e onda, feita a análise e metodologia desses dados, posteriormente levantadas tecnologias atuais dos empreendimentos do Nordeste e aplicada a avaliação dos dados de vento e de onda nesses equipamentos e conversores para avaliação do desempenho, a análise do bloqueio para permitir maior aproveitamento dos recursos de vento e onda, do bloqueio da região, e, por fim, a proposta desse microgrid, que é um sistema de rede de energia de vento e onda, e a conclusão desse trabalho. Essa apresentação vai iniciar na área de estudo. Então, aqui é a região de Fernando de Noronha, com a delimitação do Parnamar. Essa região, ela proíbe a instalação, mesmo que seja conversor de energia limpa e renovável, e bloqueia 70% do território da ilha principal. Todo o entorno dessa região é a APA, que é a Área de Proteção Ambiental. Então, apenas essa região indicada na seta seria a área permissiva para esse projeto em região de lâmina d'água rasa. Lembrando que esse mapa ele foi feito através do Google Earth Pro, com auxílio da Carta Náutica, e foram feitos alguns destaques nas lâminas d'água de água rasa pela proximidade com o continente, que facilitam o empreendimento. E aqui a Carta Náutica, mais para ilustrar que a batimetria de 50 metros está praticamente toda dentro dessa região da APA. Então, isso prejudica um aproveitamento energético numa lâmina d'água mais rasa, uma instalação de um conversor de ondas nessa região. Então, o que sobra é esses 30% do território da ilha. Aqui foram alguns órgãos que foram buscados os dados de vento e onda, em vermelhinho os dados que por algum motivo não puderam ser utilizados, ou indisponível, ou invalidados, e com cheque verde os que de fato foram qualificados e utilizados nesse trabalho. Aqui alguns exemplos de análise de dados ambientais, e o objetivo era conhecer a variabilidade sazonal dos dados de vento e onda da região para estimar as energias. E vamos focar aqui no objetivo, no resultado. Os 5 campos eólicos que estão sendo instalados no Nordeste, eles estão descritos na tabela superior, foram levantados quais turbinas estão sendo utilizadas, e são 3. Uma da GE, a Eliade-X, com 12 megawatts de potência nominal, e a SG e a STW da Siemens, uma com 8 e a outra com 14. Foram levantadas as especificações técnicas que estão na tabela, para fazer essa curva de potência. A curva de potência à esquerda, ela tem um destaque para a turbina SG, que, como previsível, ela tem 14 de potência nominal, que foi atingida entre 11 e 25 metros por segundo de intensidade do vento, e ela é a que atinge a maior potência ali, a curva em cinza. Porém, daí a importância da aplicação dos dados ambientais. Após a utilização dos dados de intensidade do vento, corrigido as alturas de cada turbina, gerou esse gráfico inferior, no qual, mesmo em meses de verão, quando a intensidade do vento é mais baixa, a turbina Eliade-X, que tinha potência nominal de 12, foi o maior destaque em todos os meses, que é essa barra em azul. Então, a conclusão é que, independente do diâmetro do rotor ou da potência nominal informada pelo fabricante, o que parece ser mais mandatório seria a altura do rotor, que no caso da Eliade-X, que da GE, é 260 metros. E a importância também da aplicação desses dados ambientais para esses estudos. O trabalho ele visa propor essa turbina vertical da Sirtil, o modelo S2 ainda vai ser lançado em 2022, ela é promissora.
Aí um esqueminha dos principais componentes, sendo a carcaça do gerador aí bem próximo à lâmina d'água, ela fica a 55 metros de altura, só acima do nível do mar. Ela foi projetada para ser instalada em ambientes de 100 metros de lâmina d'água. Então, dentre essas fundações flutuantes, a mais indicada seria a Sparboy, com linhas catenárias, e porque essa turbina ela tem uma série de vantagens, como o menor número de componentes, ela não precisa de um sistema de movimentos angulares das pás, como as horizontais, ela tem menor complexidade do projeto, ela é capaz de obter energia de qualquer direção, enquanto as horizontais elas precisam parar a rotação para retomar a captação da energia do vento. Ela tem maior segurança das manutenções, e se você está tratando de ambiente offshore, é ainda mais vantajosa a aplicação, porque o mar ele tem uma baixa superfície de rugosidade, se você comparar com o ambiente costeiro, que tem montanhas e prédios, tem um baixo centro de gravidade para estruturas flutuantes, isso é extremamente importante para a estabilidade, e a instalação em águas de lâmina d'água de 100 metros, enquanto as convencionais que estão sendo instaladas horizontais, elas estão em ambientes de 50 metros nearshore. A desvantagem seria o maior número de manutenções mais frequentes e precisa ainda ter uma redução de custo de 20% para ser comercialmente viável. A aplicação dos dados nessa turbina foi feita do mesmo modo. O levantamento da especificação técnica, ela tem uma potência nominal bem inferior de 1 megawatt se comparado aos convencionais já utilizados no mercado. E quando aplicados dados de vento ambiental, mesmo em meses mais energéticos do inverno, de agosto e setembro, ela não atinge nem próximo de 1 megawatt. E mesmo assim, ela é indicada no projeto, até porque todo empreendimento de energia eólica a maioria costuma ser um complexo eólico, com várias turbinas. E no caso desse trabalho, vai ter a complementariedade com a energia de ondas. Então, na ausência de um recurso, você tem o outro mais disponível. Agora a análise dos dados de onda. Foi feita a análise ao longo do ano, a altura significativa e o período para verificar a potência por metro, que se chama frente de onda. Então, em média, 17 quilowatts são gerados por metro em Fernando de Noronha, os dados, na média anual. Se você considerar que são 13,3 quilômetros de extensão o arquipélago, você tem uma média anual de 225 megawatts, lembrando que destaque aí para a unidade de medida, né? Antes quilowatts virou megawatt de potência da média anual disponível para toda a extensão do arquipélago. Óbvio que não vai ter um gerador para atender a extensão do arquipélago, mas essa é a estimativa do potencial de ondas dessa região. Mas fica fácil de prever, foi buscado os dados de Pernambuco históricos e o consumo de energia de 2019 foi de 21 mil megawatt-hora. Energia, não potência. Tem alguém com o microfone aberto, por favor. Foi feita a conversão da energia para 2,5 megawatts, então foi feita a conversão para potência anual. Utilizando a frente de onda de 17 e a extensão da ilha, foi possível calcular qual é o comprimento necessário, que foi de 147 metros do conversor, para atender essa demanda anual para 2019. E considerando que a população fixa de habitantes e flutuante é considerada controlada em Fernando de Noronha, fica fácil de prever que esse consumo anual não vai oscilar muito em torno disso. Então, é possível estimar esse projeto. E 2,5 megawatts de potência anual chega a ser 100 vezes menor do que a ilha pode fornecer, de acordo com o cálculo do gráfico anterior. Aqui a proposta do conversor desenvolvido pela UFRJ-PPE, ele tem aí as características construtivas. Vou focar no corpo flutuante, que é em vermelho. Ele possui essas aletas, onde o conversor, o corpo flutuante vai oscilar nessa jaqueta, nessa estrutura treliçada de jaqueta. Ele tem os chanfres de 45 graus, que estão
aqui, mais ou menos, isso porque é um conversor para ambiente nearshore, onde vai ter a influência do leito marinho no orbital da onda, para a lâmina d'água de 50 metros. Então, foi pensado e projetado para isso, para captar essa energia. E agora, passando para a análise da região onde vai ser implementado, considerando o Morro do Pico como um grande bloqueio para a turbina eólica, sendo que ela fica 55 metros acima do nível do mar. Esse morro foi dividido em duas áreas de bloqueio, sendo a área da base a maior área de interferência e a área do pico. Para fazer esses cálculos, foram considerados 20 vezes a altura da área da base, fazendo um raio onde todas as direções possíveis podem influenciar nesse bloqueio de ventos, e considerando 10 vezes o diâmetro, considerando o pico do Morro do Pico, que tem 60 metros de diâmetro, como a interferência de um aerogerador, pelo tamanho. E aqui a área do Parnamá em destaque como um bloqueio legal, e os dois círculos concêntricos, verde da área da base, a interferência para qualquer direção do vento, onde haveria interferência do Morro do Pico, que está sinalizado aqui no centro, e o círculo concêntrico menorzinho da interferência do pico do Morro do Pico. E para ser um pouco mais preciso e não bloquear toda essa região, foi aplicado dado ambiental através do Atlas Sul com a direção média, com a direção preferencial de ventos de sudeste aqui no Morro do Pico. E foi refletido para analisar a região de sombra, onde a área da base do Morro do Pico fica aqui representada nesse círculo, não sei se vocês conseguiram ver, mas só para dar destaque, como interferência da área da base. E aqui a interferência do pico do Morro do Pico, liberando toda essa região que estava bloqueada para a instalação da turbina eólica, toda essa região verde. Agora, passando para a análise dos dados de onda, a direção preferencial é de sudeste também, através dos dados do Atlas Sul. Então, a própria extensão e comprimento longitudinal do arquipélago seria um bloqueio para as direções de onda preferenciais de sudeste. Então, foi representado por esse polígono que está aqui como bloqueio, sobrepondo o bloqueio dos ventos, e foi necessário, então, analisar a região que seria de interseção entre essas duas energias. Em azul, royal, é toda a área que seria permitida a instalação desse conversor, mas como o conversor proposto é nearshore para 50 metros de lâmina d'água, e o Parnamar ele cobre praticamente toda essa lâmina d'água, foi necessário, junto à carta náutica, achar uma região de interseção e próxima para viabilizar o microgrid com a associação das duas energias. Chegou a esse ponto, em destaque em vermelho na seta, que vai ser dado um zoom no próximo slide. Foi colocado as direções preferenciais das energias de onda embaixo e vento em cima, a localização das batimetrias de 50 metros e 100 metros, viabilizando esse projeto. Aqui, um perfil vertical, como ficaria mais ou menos, né, a instalação nessas batimetrias. E a conclusão é que Fernando de Noronha, sim, tem potencial de vento e onda para energia limpa. E foi possível localizar uma região para aplicar esse microgrid de energia offshore para aproveitar esses recursos. E fica uma reflexão sobre a flexibilização da rigidez legal do uso de energia limpa no Parnamar, lembrando que a principal fonte de energia da região é o diesel, que é poluidora. E claro que precisa fazer todo um levantamento de estudo ambiental e do impacto que seria gerado, mas fica essa reflexão. Na Eco 92, por exemplo, só para ilustrar, foi delimitada uma área de preservação ambiental em Portugal, e lá foi permitida a instalação do Wave Roller, que é um conversor de energia de onda limpa para contribuir nessa região de preservação ambiental. Aqui nos agradecimentos a todos que me assistiram, um link no YouTube da turbina vertical da Sirtil modelo 1, instalada no Mar do Norte, e aqui um mini videozinho do teste desse conversor no laboratório da UFRJ, só para ilustrar um pouco. E aqui, assim, mas é isso, gente. Obrigada a todos por terem me assistido.